toda vez, então, que você está numa situação de julgamento, você está ativando uma potencial exclusão social. Sim, sempre. Sempre, tá? E todos nós passamos por Sim, isso, sim. e na universidade isso é muito comum. E se você é de um grupo estigmatizado, maior ainda. E aí tem um pesquisador muito interessante, chamado Claude Steele. É um homem negro importantíssimo, super, que é da Universidade de Stanford, que ele estuda esse tipo de fenômeno de exclusão. Então, ele desenvolveu um teste, olha só que interessante. Digamos que seja um teste de matemática, tá? Ele vai aplicar um teste de matemática para estudantes da Stanford. Então, são todas pessoas que, assim, têm um excelente conhecimento de matemática, ponto. Então, eles não se diferenciam por isso. Não é pelo conteúdo técnico. Não é. E aí você tem nessa população pessoas negras e pessoas brancas. Ele vai aplicar o mesmo teste para todo mundo. Numa situação, ele bota lá o cabeçalho e tal, com as orientações, a gente está fazendo um teste, parará, parará. E as pessoas fazem, não tem diferença de desempenho entre negros e brancos, porque não existe diferença, ponto. Agora, se antes de fazer o teste, ele colocar uma pergunta no meio de várias outras, qual a sua raça? Já muda tudo. As pessoas negras vão pior. Por quê? Porque quando você ativa implicitamente, ou seja, fora da sua consciência, você só está preenchendo o cabeçalho e focado em fazer o teste. Isso é um gatilho disparador da sensação de rejeição que é altíssima. Por quê? Porque eu tenho um estereótipo social de que pessoas negras não seriam boas naquele domínio, que é uma mentira, é uma construção quase como social. Se fosse o calo do trauma. Do trauma da rejeição. Exatamente. Então, é ativado aquele circuito. E aí, se você faz a mesma prova, só que você bota para a pessoa preencher a raça ao final, você não tem diferença de desempenho. Claro, porque ali no final já não vai impactar isso na resolução da prova. Exatamente. Perfeito. E ele dá um nome disso, chama-se ameaça por estereótipo. E aí você para pensar que muitas pessoas passam por isso a vida inteira. Então, assim, se eu vou fazer um concurso para professora da universidade, eu tive privilégio porque eu sou uma pessoa branca. Certamente isso me favoreceu e eu tenho que reconhecer isso, faz parte do processo. Da mesma forma que uma pessoa negra vai sofrer uma série de prejuízos que eu não sofri. E ela provavelmente vai ter o desempenho dela comprometido por uma característica que não tem nada a ver com aquilo que está sendo testado. Com a questão técnica. E aí tem a necessidade das pessoas entenderem isso e também entenderem pelo seguinte, se você faz esse mesmo tipo de teste, mas eu instruo as pessoas, falo assim, olha, caso você se sinta muito estressada e tal, pode ser porque você está... Explica o que é essa ameaça por estereótipo. Você não tem mais o prejuízo. Então, saber que você pode ter o seu prejuízo prejudicado por um preconceito é protetor. Você está falando uma coisa muito interessante, porque assim, o que está inconsciente, no caso aí do preconceito, você fica à mercê do sistema límbico, das emoções. Sim. Do momento que você torna aquilo compreensível, você já joga para o filtro do lobo frontal. Sim. Então você já racionaliza, tipo assim, não, eu aqui alto lá não é assim. Alto lá não é bem assim, eu não vou me deixar cair e aí nessa cilada. Sim. Maravilhoso. Exatamente isso. Tornar consciente no momento que você domina aquela emoção que e aí você é negativa. consegue racionalizar e deixar a emoção um pouco mais de lado. Exatamente. Então, assim, a gente tem que arrumar estratégias para lidar com isso. Então, uma vez que você conhece o fenômeno, você tem que achar formas de reverter. Exatamente. Porque você está prejudicando diversos grupos sociais. E uma das formas que você também tem de fazer isso é assim, você tem uma banca. Você não pode ter uma banca só de homens brancos. Você tem que ter uma banca diversa. Com diversidade. Por quê? Porque o candidato, ou candidata, ou candidate vai entender que existe lugar para pessoas como ele ou ela naquela posição. Então, assim, é importantíssimo. Deixa ela um pouco mais segura, né? Exatamente. Então, tem uma série de cuidados que você tem que ter. O tipo de pergunta, você não tem que perguntar o sotaque, falar de características que vão ativar essas sensações implícitas, porque isso vai prejudicar a pessoa.
E aí você para pensar quantas pessoas não chegaram lá a ser diretor do banco, a Sim, ser... sim. Por conta da Por esse forma. bloqueio, né? Exatamente. Você ativou um bloqueio emocional ali. E a gente está alijando de posições de poder sistematicamente diversas pessoas. Você está deixando de transformar potencialidades em potências reais. Exatamente. Né? E perde o país. Exatamente. Perde Perdemos a todos. Perdemos todos. Perdemos todos. Né? Então, e aí você pensa, né, que chegam os resilientes, de fato. Que é a minoria. Que é muito menor. Que é a minoria. E então, assim, você precisa pensar, e aí cai, né, nessa coisa de pensar a saúde mental dentro da universidade. Então, para pensar, né? A gente está na universidade fazendo pesquisa, você tem que fazer pesquisa para beneficiar as pessoas, os animais, o planeta. O planeta, né? Concordo. E para fazer isso, você precisa dos membros da sociedade. Você tem que ter uma universidade que é receptiva para todas as diversidades. E que se comunica com a sociedade. E que se comunica. E que se comunica principalmente com o grande público. Exatamente. É isso e aí, que eu isso acho que é o grande espaço. desafio. Né? Tem gente que fala assim, mas você vai chamar sempre gente cientista? Eu falei assim, sim. Porque é justamente para inspirar as pessoas. Não, mas eles falam complicado, mas olha, a gente vai tentar. A gente tem que aprender. Eu vou tentar, e tem horas que eu falo assim, me corrija se eu estiver errada. Sim. Peraí, estou entendendo que é isso. Porque muitas vezes eu me boto na posição Claro. de quem é leigo, Claro. que está ávido para saber. Sim. Mas a gente tem que ter essa humildade de falar uma linguagem Sim. que os outros possam se deslumbrar com a ciência, como a gente se deslumbra. Claro. Porque senão fica assim, não sei o que você acha tão lindo. Não sei o que você acha tão lindo. Porque a gente não está sabendo mostrar a beleza do conhecimento. Exato. E se a gente não fizer isso, a gente vai ter fracassado. Sim. Como mensageiros disso. Eu sempre digo isso. A essa altura da minha vida, se eu não conseguir inspirar ninguém, eu fui um fracasso. Claro. Mas deslumbrante. Não adianta você dizer, não, mas você todos, tem isso, né? isso não interessa. Eu fui um fracasso. Como espécie. Claro. Como membro de espécie, eu fracassei se eu não conseguir inspirar as pessoas.